Olá, bom dia ainda. Carol disse que eu fico falando com vocês antes de vocês entrarem, mas eu falo mesmo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu queria ter entrado antes, mas com o curso, a gente está dando controle mental online e não deu tempo. Aí e eu tô colocando algumas coisas novas no controle mental. Eu tô fazendo alguns outros testes. Obrigada, querida. Alguns testes, então a gente vai expandindo, então a gente vai botando tudo bom, Dayana? A gente vai expandindo e aí a gente vai botando outras coisas e eu tô fazendo alguns testes. Estou fazendo teste com o pessoal da aulas de projeções, né, que é o avançado, e estou preparando algumas mudanças também para aulas, os cursos online, os cursos ao vivo, presenciais. Então, aí não tive muito tempo para ver, porque dá pra gente expandir mais, dá pra gente evoluir mais, entendeu? Dá pra gente. Então, eu já vou testar nesse controle mental do Rio e daí por diante nos outros presenciais. E no online também eu já estou testando. Esse online já tem mudanças, evoluções, né? Evoluções. O mundo ele não é estático, essa visão estática que a gente tem desse dia a dia, dessa pouca mudança, já começaram, olha. É impressionante isso. Eles estavam dormindo. Carol, vai pra lá. Gente, e Carol tá com fone, ou seja, ela não está ouvindo. Vai lá pra fora, vai. Então, o que acontece com isso? A gente tem essa mania de ficar preso ao passado, a gente tem mania de não dar um passo adiante. Por quê? Porque são realidades conhecidas, sejam conhecidas pela nossa própria vida, seja conhecida também por nossos antepassados, ou seja, faz parte da sua criação, faz parte da sua composição celular e veja a quantidade de células que vocês têm. Então, são realidades conhecidas, tá? Você quer viver o extraordinário? E o extraordinário é uma realidade construída. Ela não é conhecida. Por isso que tudo que vocês querem viver de diferente, extraordinário, e que vocês acham que vocês... Porque vocês têm essa sensação interna de que vocês estão aptos, e estão. Se vocês conseguiram visualizar essa realidade, ela está pronta para você. Mas ela está em formato de informação. Ela não está física. Entendeu? Ela está no plano espiritual, quem é aluno já sabe. Ela está no plano energético como uma informação. E tudo que você vê no mundo, ela um dia foi o formato de informação. Ela foi um mundo que os chineses chamam no mundo das ideias. É o mundo espiritual, é o mundo de Deus, é o vácuo quântico que a ciência gosta de falar. Tá? E o que faz sair do vácuo e se tornar realidade? É a sua percepção. As coisas acontecem porque você as percebe. E se você percebe a realidade extraordinária, então ela está pronta. Mas existe um caminho, que também quem é aluno do passaporte sabe disso. Existe um caminho que faz com que isso saia do formato de informação e chegue no formato físico. Entendeu? Esse caminho você pode fazer de duas formas.
Ou você define o resultado pela mente, você passa a ser o observador e define o resultado, e a partir daí existe uma escolha das emoções e sentimentos que vão gerar ação para chegar a um determinado momento, ou você faz o processo de uma ideia, emoção, de forma aleatória, que isso vai sendo construída, aí sim dentro do espaço-tempo, e por isso que vocês acham que é uma eternidade as coisas chegarem até você. A maioria das pessoas trabalham no sistema de superação. Ontem os alunos ouviram falar sobre isso. Eu não gosto da superação. Eu gosto da materialização, da realidade construída. E eu não a construo fisicamente, eu a construo mentalmente. E ela passa uma rapidez muito grande, porque as conexões são certas e elas se materializam. E vocês vão ver, foi assim que todo mundo achou diferente. Nossa, como é que pode Carol ter manifestado um apartamento? Isso parece uma coisa fantasiosa. Não, não é. Entendeu? Ela poderia estar buscando o que ela queria. Ela poderia estar construindo o que ela queria. E aí sim, sujeita às crenças, sujeita às evoluções ou o ambiente. Ou ela pode construir mentalmente o ambiente. A definição do resultado, o projeto. Eu quero assim. Eu gosto assim. E as coisas começarem a se movimentar. Porque se você define o resultado, não é você que faz, você define o resultado. E as conexões começam a ser feitas. Ontem eu dei o exemplo, vou dar de novo. Quando você quer um carro e você define o carro, você começa a olhar o carro aparecendo em várias vezes. Parece que todas as pessoas do planeta compraram aquele carro. E não foi isso. Deixa eu botar aqui, Amadu. E não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu. Tá? Não foi isso. Foi que a partir do momento que aquilo entrou no seu campo e você definiu aquilo, a sua percepção definiu, você olhou, eu quero, eu vou, todo o seu cérebro começou a criar e a rastrear aquela informação. O algoritmo faz a mesma coisa. Quantas vezes você fala assim, nossa, eu queria uma blusa assim assado, eu queria alguma coisa assim assado, e daqui a pouco as redes sociais começam a mostrar isso para você. Se existe físico, é porque existe mentalmente. Nada é uma expressão física que não tenha sido antes uma expressão mental. Se hoje nós conseguimos colocar isso fisicamente na forma de algoritmo, nós temos isso na forma de energia. Nada pode ser criado do nada. As coisas são evoluções. Então, por que eu estou falando isso? Porque o seu agora tem diversas possibilidades. Os chineses conseguiram classificar, pelo menos até agora, 64 possibilidades. É a sua percepção que vai colocar você em uma ou outra. O resto é quando você tem um processo de materialização. Aí sim o sentimento entra. É aquele processo em que a ideia é muito ideia, então ela está muito in. E aí ela começa a criar forma. E aí o yang começa a entrar, porque começa a entrar o sentimento, que gera ação. E aí o yang, você começa a participar, e aí aquele yang começa a funcionar mais, ele começa a trabalhar, e você começa a colocar aquilo em prática, e aí começa a vir as 64 possibilidades, que são as transmutações daquelas forças, mais yin, mais yang. E quando chega no auge do yang, é porque você realmente agiu e aquilo se plasmou na sua frente. Depois de um tempo, você vai usar aquilo e você vai começar a buscar outras forças. Ou seja, o yang começa a perder força e começa a vir o que? Novas ideias.
E aí o yin começa a crescer ali dentro e o yang começa a diminuir. Essa é a transição também, porque esse é o processo. É a transição também para essa era que nós estamos vivendo. O yang vem perdendo cada vez mais força e o yin vai crescendo cada vez mais. Vai chegar um momento que essas forças se equilibram e daqui a pouco o yin começa a diminuir a força e o yang começa a ganhar força. Você faz isso no seu dia a dia, entendeu? Você de manhã, você começou lá 1 hora da manhã, começou o yin a perder força e o yang começou a crescer. Começou a botar a sua máquina para funcionar, o seu corpo para funcionar. Entendeu? Mas ainda tem a presença do yin. Você ainda vê que 1 hora da manhã é noite. Quando chega às 7 horas da manhã, é a hora que você já tem que apresentar um determinado mais yang. E aí você tem que estar acordado, e aí vai crescendo, 9 horas, a hora do yang começar a crescer, e você começa a ver, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter, olha o trânsito, eu preciso pagar isso. E aí continua crescendo o yang. O yang vai crescendo, até meio-dia. Meio-dia você pausa. E aí o yang que chegou no topo, ele começa a decair. E o yin começa a aparecer, começa a crescer. E aí vira 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Mas ainda é a presença, você vê a presença do yang. 3 horas da tarde. Mas o yin já está começando. 4 horas da tarde começa a dar moleza. Entendeu? Começa a dar moleza. E moleza. 5 horas da tarde a pessoa está assim, sonolenta. Ela já fala, nossa, preciso ir para casa, estou cansada. Minha mente já não funciona. E tem pessoas que precisam nessa hora juntar o yang. Porque às vezes elas vão estudar, às vezes elas vão entrar no mercado de trabalho. E você vai ter que aprender a equilibrar essas forças. E aí você começa a diminuir, 6 horas da tarde, você já tem a presença do yin, você já nota a presença do yin. Mas o yin começou 1 hora da tarde. E aí você começa a ver a presença do yin e começa a diminuir a presença do yang. E aí você vai crescendo, 11 horas da noite, meia-noite, auge do yin. Mas lembre-se que no auge da escuridão existe luz. Como no auge do meio-dia do yang, existem sombras. Mas aí você tem que ajustar. Você ativa por volta das 13, porque ainda tem mais yang do que yin. Gente, presta atenção no que eu estou falando. 1 hora da tarde, o yin começou a se desenvolver, mas o yang ainda é presente, muito presente. Vocês precisam diminuir um pouco a capacidade de querer andar e de concordar ou não concordar comigo e ouça. Entendeu? Pois é. Quem está ativo à noite tem que ir lá para o yin e o yang e ver o que está acontecendo, se é a forma de alimentação, se é o estado, como está ficando muito, qual é a emoção que está dominando. Porque andar de acordo com a energia, você não se desgasta, você pega emprestado a energia do dia e direciona para a sua vida. Ao passo que quando você não usa, você tem que usar a sua energia vital. Entenderam isso? E aí você tem que ajustar. Hoje em dia as pessoas não complementam a alimentação. Já que aquela alimentação não vem naturalmente, você começa a ter o quê? A complementação. A mesma coisa, bom dia, querida. A mesma coisa acontece. Quando você aprende a andar ao sabor da energia do dia, você não se desgasta.
Quando você muda a frequência, você gasta a tua energia vital. E aí sim, você vai ter que complementar de uma forma. Não é com a realidade diária. A importância do controle mental. E outra coisa, eu expliquei ontem e vou explicar hoje para as pessoas em geral. Quando você age na mente, você não gasta energia. Porque quando você age na mente, você tem a percepção e não o gasto energético da emoção. Entendeu? Sim, porque você começa a desequilibrar e você vai precisar harmonizar isso de alguma forma, para que você não sinta desgaste depois. Entendeu? Você vai precisar harmonizar isso. Como se faz isso? Você vai ter que conhecer qual é o processo. Aí você vai harmonizar para que você compense aquilo que você deixou. Ou seja, se for possível, você tem que tirar alguns minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Quem está no controle mental sabe que as meditações, que o estado alterado de consciência, às vezes nem dá 5 minutos. Não é? Não é, Thelma? É isso, nem 5 minutos. Sabe? Nem 5 minutos. Então você vai precisar usar alguns momentos do seu dia. Sabe a hora do cafezinho? Sabe a hora de ir ao banheiro? Sabe a hora de levantar para beber uma água? Você vai utilizar isso para você entrar em estados profundos de relaxamento, com estado alterado de consciência. E você vai recuperar essa energia. Ora, eu não posso fazer uma noite completa, eu posso fazê-la picada. Porque qual é a função disso? É o ideal? Não. Mas é o que se pode fazer. Os orientais fazem muito isso. Eles dormem em alguns momentos, mas você não precisa dormir. Você precisa estar em estado alterado de consciência, ou seja, atingir os níveis mentais que você atingiria dormindo. Dormindo é uma forma mecânica, mas você pode fazer isso de forma intencional. E é o que eu ensino no controle mental. É você fazer isso, é você projetar no mental, é você perguntar no mental, é você trabalhar no mental. Porque aí quando você sabe e você define, você já tem a emoção necessária para a materialização daquilo. E não de forma aleatória. Não as mesmas conexões neurais que você criou a sua vida inteira. Que foram criadas de forma da sua vida, das heranças que você teve. Você agora precisa criar novas. Você quer viver uma vida extraordinária. Não dá, você não tem como ver além de um futuro previsível. De um passado previsível. Mas você não quer viver o previsível, você quer viver o extraordinário? Então você precisa expandir as percepções, as habilidades que te levam ao mundo extraordinário. Não é algo físico que você possa fazer. É algo que está além do físico. Porque essas energias não chegaram no físico. Ela não é a sua realidade previsível. A sua realidade previsível é ganhar um pouco melhor. A sua realidade previsível é até enriquecer dentro de um padrão que a sua profissão permite, que a sua vida permite, que as suas crenças permitem. É você viver um relacionamento dentro das crenças que você permite, dentro das imagens que você permite, que as suas crenças permitem, dentro da ação dos paradigmas. Entendeu? Mas você quer viver o extraordinário, e esse você não tem informação. Eu vejo muito isso em pessoas que enriquecem muito rápido, e elas têm visão do que é ser uma pessoa que vive aquela realidade. Então, elas buscam algumas características, aquelas somente que elas podem ver, mas não as totais. E por que essas pessoas não reconhecem elas como iguais? Por quê?
Porque não são só aquelas características. As características que você enxerga na vida de um milionário é a sua realidade previsível. Então você tem que visitar outra seara. Você tem que visitar outra camada. Você tem que montar uma realidade. Você tem que entender o que realmente é a sua imaginação. Não é uma brincadeira. A sua imaginação é a sua linguagem da mente. E quando você faz isso, você realmente muda, cria estruturas, recupera energias. Porque é o que a Thelma falou, é o que a Dayana está falando. Quando você age no mental, você não desprende energia. Entendeu? Você não desprende energia. Você não entra naquele processo gigante que é o movimento do espaço-tempo. Você entra num âmbito que você pode ir aonde você quiser ir. Não é? Não é, Maximiliano? Exatamente. Eu quero que você assista e faça as práticas e comece a usar isso no seu trabalho. E que você vai ver o salto que você dá. Porque existe o mundo da superação. Aquele que a pessoa era feia e ela vai melhorando, e ela vai ganhando mais dinheiro, e ela vai fazendo, e ela fica bela. Existe a pessoa que era escassa, e ela vai ganhando dinheiro, e ela vai melhorando, e ela vai melhorando, e ela vive uma vida abundância. Existe um movimento que, se você focar, você consegue. Existe aquela pessoa que era aquilo tudo e ela foi melhorando, e ela foi melhorando. Só que isso leva um espaço-tempo. E o que você quer viver não está preso a esse espaço-tempo. Entendeu? E aí você vê o que você pode fazer. E quando você entra na questão da mente, você entra em outra camada. Essa não está presa ao espaço-tempo. 64 possibilidades. Para cada decisão sua, para cada atenção sua, existem diversas possibilidades. Isso é tão forte que na bússola do Feng Shui, né, que é o Feng Shui, está disposto aqui as 64 possibilidades do I Ching, que as pessoas usam para um jogo, para saber qual é o momento dela, quais são as possibilidades diante de cada opção da vida ou daquele momento. Mas essa aqui é o caminho ligado ao espaço-tempo. Quando a sua percepção, ela liga em alguma área e a sua emoção te classifica dentro dessas estruturas. Então, ai, que bom, que bom. Dessa estrutura, você começa a definir as realidades que você quer viver. As emoções é a quantidade vibracional que você precisa para a materialização daquilo. Mas quem define o resultado é o plano. É o plano. E se você for ver todas as estruturas que trabalham com desenvolvimento mental, pessoal, elas vão trabalhar um plano. Elas vão mandar você escrever, elas vão mandar você colocar, vão mandar você pensar, vão mandar você escolher quadros de sonhos, quadros disso. O que ela está montando? Realidades. Mas ela ainda está trabalhando dentro do espaço-tempo. Você consegue fazer isso se você alterar a sua consciência e trabalhar no plano mental. Porque ele não tem emoção, ele não tem desgaste. Por isso que as pessoas no controle mental ao vivo, elas ficam 12 horas. A gente só faz uma paradinha para o almoço e é muito pequena. E o coffee break não são nem da tarde, não são nem 10, 15 minutos. E ninguém sai cansado de lá. Por que será?
12 horas intensas. 12 horas no plano mental. E como que a gente mantém a energia física, já que nós estamos lá fisicamente, fazendo essas pausas? Cada exercício é uma entrada em estado alterado de consciência. Cada momento você faz um mergulho na sua mente e quando você retorna, você volta renovado. Quem trabalha de noite deveria aprender a mexer com esse estado alterado, porque deveria fazer isso durante o dia para não se sentir esgotado, não ficar usando a sua energia vital em prol de utilizar energias, pegar emprestado energia ambiental do ambiente. Sabe? Então, não, mas você já tem o online, vai colocando em prática, gente. E vocês vão... Não aceite uma realidade. A gente está montando lista, tá, Rosângela? Não aceite uma realidade dentro daquilo que você possa enxergar. Aceite o extraordinário. E a sua mente, ela consegue projetar, porque existem essas possibilidades. Se você vê a vida, se você deseja a vida extraordinária, essas oportunidades, essas oportunidades estão disponíveis. Você vai precisar percebê-las. A gente está montando lista. A gente só vai quando tem um grupo funcionando. O controle mental, ele não ajuda na insônia. A insônia tem diversos problemas e diversos fatores, que são vários, muito ligado também ao seu estilo de vida e sua alimentação, ao excesso de pensamento. Mas quando você trabalha no controle mental, você começa a administrar as coisas de forma melhor. Entendeu? Pergunta Madu, tá aqui fixada. Entendeu? Pode ser, Dayana. Eu acredito que vocês devam fazer... olha só, tem pessoas que conseguem fazer sozinho o tempo todo. Mas lembre-se, isso não é a realidade que vocês viveram até hoje. E tem pessoas que... Eu sou uma pessoa assim. Eu preciso ter disciplina. E a disciplina não é o meu forte. Entendeu? Não é o meu forte. Quem é agitador não tem disciplina. Tá? Mas os mentais têm muita disciplina. Então, eu sempre usei, e por isso que eu me formei. Olha, eu não falei? Exatamente, Thelma. É isso que eu falo. Não deixe sua mente vagar. Você tem 64 possibilidades. Use as melhores que você pode. Eu sou péssima na disciplina. Sou péssima. Então eu crio movimentos para que eu tenha a disciplina. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que, por exemplo, falo assim, a partir de agora, eu posso até falar, a partir de agora, todo dia eu vou fazer isso. Não vou fazer, eu já sei disso. Ai, que bom, eu também sou friburguense. Entendeu? Eu não vivi em Friburgo, mas eu nasci em Friburgo. Entendeu? Tem tanta coisa que eu ainda quero passar para vocês. Essa coisa da gente ir lá buscar as energias. Cara, olha que loucura. Você, quando nasce num lugar, você é influenciado, quem tem o manual já sabe disso, influenciado pelo ambiente, pela energia que é colocada. Eu não vivi em Friburgo, mas Friburgo é minha energia primordial. Todas as vezes que eu preciso de energia ou eu não consigo fazer, eu volto a Friburgo, porque eu aciono códigos energéticos naquele lugar. Por que nós temos tanta fixação pela Europa? Entendeu? Por que nós temos tanta fixação pela Europa? Porque nós temos uma ligação. Por que as pessoas têm uma necessidade? Aí eu vou voltar para a Europa, eu vou mudar para a Europa. Essas foram
coisas herdadas. Vocês acham mesmo que os nossos antepassados, em algum momento, não olhou para lá e falou: nossa, que saudade que eu tenho da minha terra? E gerações à frente faz isso. E aí vai para lá e fica: ai meu Deus, que saudade da minha terra aqui. Vocês estão agindo ou estão reagindo a paradigmas? Entendeu? Sim, sai dela que você vai sentir saudade dela. Você não se desloca. E nós precisamos sair. Nós precisamos sair para expandir. A expansão é necessária. Mas nunca perca o vínculo que vocês têm com a fonte. Entendeu? Sim, um acolhimento muito grande. Você faz parte daquilo lá. Entendeu? Existem vários paradigmas aí, vocês não concordam? Se você não sente saudade das coisas, você não viveu bem lá. Mas aí, gente, eu falo de mente, vocês falam de emoção. Eu falo de energia, vocês falam de vibração. Eu falo o tempo todo, vocês falam eu falo de ação, vocês falam de reação. Entendeu? E Maximiliano, eu sou terrível, eu tenho tão pouca disciplina que eu entro de forma coloca eu não sei como é que é aqui. Eu sou da época analógica, então porque quando eu entro, entra muita gente junto, então eles já devem ter um aviso de que eu estou online. Mas de qualquer forma, eu deixo sempre ela gravada, sempre ela fixada no perfil. Então, a Dayana tá te ensinando. Porque eu não posso nem te ensinar, porque eu também não sei. Tem hora que eu fico assim, gente, como é que faz isso? Olha, o que eu quero que vocês entendam. Eu não gosto dos meus pais. Eu sofri o diabo com meus pais. Eu sofri o diabo com a minha família. Eu sofri o diabo com as minhas coisas. Isso aí são reações. Uma cadeia de dor transgeracional agindo na sua cabeça. E a única coisa que você está fazendo é colocar isso para frente. Você não está quebrando. Você não está cortando esse vínculo. As coisas vêm rolando de muitos anos atrás. Entendeu? As coisas vêm trazendo, também tem a centelha, né? As coisas vêm trazendo de gerações e gerações atrás. E a única coisa que na sua vez você está fazendo é colocar e constatar que ainda é uma porcaria. E qual é a ação que você fez para cortar esse vínculo? Você vai passar para os seus descendentes? Aquilo que você não queria, você vai passar para os seus descendentes, porque a constatação disso é trazer para os seguintes a forma. Quando você nasce, e criaturas, prestem atenção nisso, vocês absorvem a energia do local. Todo mundo faz mapa astral, todo mundo faz isso. E ninguém percebeu que vocês absorvem a energia do momento, do local. E quando você fala, eu odeio a minha cidade, você odeia a fonte. Não importa, eu não vivi maravilhas em Friburgo, mas Friburgo não tem nada a ver com as maravilhas ou os problemas que eu vivi. Existe a energia, existem 64 possibilidades. Não foi porque você escolheu as piores que não existem as melhores. Entendeu? Se nós hoje, em pleno século XXI, não temos a capacidade de entendimento com toda a informação que está disponível, a capacidade de entendimento que o que nós sofremos com os nossos parentes, com os nossos pais, foram coisas que vieram vindo lá de trás. Nossos antepassados passaram por 2 guerras mundiais. Largaram tudo para vir para um lugar que eles não conheciam.
Vocês acham que a vida era o quê? Tranquila, serena? Algumas partes nossas foram escravizadas. E não foram só os escravos negros. Tiveram escravos brancos e na guerra existem escravos. E você acha que essas dores não passariam? E que as pessoas que tinham pouco conhecimento não passariam essas dores como força, como crenças? Entendeu? E aí você vê o que aconteceu com a sua fonte. Foi o que ela trouxe de informação, pelo menos a vigente. E a dor sempre vem primeiro. Por quê? Porque ela é necessária para a sobrevivência. Você presta atenção, se doeu, você não quer que doa? Pegue uma agulha, espete o seu dedo. E toda vez que você pegar uma agulha, você vai tomar conta? Por quê? Porque são energias, são emoções de sobrevivência. Então, quando vocês falam, eu renego a minha fonte, vocês estão renegando cada célula do teu corpo. Isso não é inteligente. Porque esse código está presente em cada célula do teu corpo. E não importa então o que eu passei pelo desconhecimento dos outros, agora eu aposto na maior ignorância do mundo, que é renegar para minhas próprias células. E aí eu vejo o quê? E falo o seguinte: eu desejo ser feliz. Como? Como? Por que que eu altero e sacudo vocês? Para que vocês parem definitivamente de errar. Olha só. E hoje em dia, quem te controla conta determinadas histórias para acionar em você o medo, para que você paralise e você não funcione. Qual era a tônica logo depois do carnaval? Que chegaria a pior das pandemias. E vocês, muita gente está lá nela. E ainda que fosse chegar, tem gente que não pega. Hoje nós temos conhecimento, entendeu? Os nossos antepassados, quando viam um trovão, achavam que era a ira de Deus. Você continua achando isso? Você sabe que é um processo da natureza, de uma renovação de energias? Então, por que que você sabe disso e na sua vida você não vê a transformação de energia? Nós estamos muito longe para ainda estarmos pensando em tribos primitivas. Isso são crenças. E há uma fórmula de sair da crença. Parar de olhar para elas e começar a criar a realidade que você quer. Na sua mente. É assim que funciona. Eu sou treinadora. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não tenho autoajuda. Eu não abraço. Eu sacudo. Por quê? Porque eu sou treinadora. E foi assim que eu cresci. Vocês acham que não vai vir problema na vida de vocês? Ora, vocês moram em que planeta? Vocês acham que o mundo vai estar lindo, leve e solto para que você funcione? Não. O mundo é uma eterna mutação de energias. Vive bem quem sabe agir e vive mal quem vai ao sabor da maré. Porque a energia que tiver vigente é aquela que ela vai acionar. A possibilidade que ela vai viver. Sabe? E eu sacudo mesmo, porque eu não consigo acreditar que as pessoas estão forçando uma barra para permanecer num passado que já nem existe mais. Mas é um passado que é comentado, é criado, e porque você não está na sua ação, porque você não está vendo que agora é a sua vez, você não está dirigindo e está só reproduzindo mais daquilo que veio. E você nem viveu essa grande guerra. E você nem viveu essa mancha escura que estava no planeta. E você não tem o direito que eles tiveram. Eles poderiam ter feito diferente, mas era muito pesado.
e agora não está. Ah, porque o mundo está virado de cabeça para baixo. Então, comece a iluminar o seu mundo, que o mundo volta para a cabeça certa. Não é olhando a doença que se cura. Não é olhando a escassez que se materializa dinheiro. Entendeu? Não é. Não é. Não é olhando para a escuridão que se faz a luz. Não é. Então, quando vocês falam, ah, eu não gosto da minha cidade. Você não gostou do que você viveu lá. Ó, você não gostou do que você viveu lá. Pode, já está carregado. É claro. Você não gostou do que você viveu lá, então faça diferente. Mas não renegue a fonte, porque você nasceu lá. A tua energia está ligada àquele local. Entendeu? A tua energia está ligada àquele local. A tua energia está ligada aos teus pais, à tua árvore genealógica. Você não é filho de chocadeira. Entendeu? Ah, não, porque agora eu vou escolher. Você não vai escolher nada. Você honre a fonte e crie novas realidades. Esse é o poder de escolha. Entendeu? Ela já apareceu, já se mandou. Porque hoje ela tem que é o dentista. Então, acredite. E vocês vão ver o salto que ela está dando. Porque vocês não precisam ver o processo. Porque quando você acompanha o processo, você está entrando no processo da transformação. Do nada. Vai retornar. Mas se eu desligo, ele volta a ligar. Então, o processo, ela vai um pouquinho. Todo o processo de transformação. Você tem um processo de transformação. Você tem um processo natural de evolução. Mas você tem os saltos que as pessoas tanto falam. E esses saltos, eles são feitos na mente. Quando você entende o seu poder, e não importa o que você viveu, eu vivi muito problema, e não sei se vou viver outros, mas isso é liberdade, mas eu sei como me conduzir, eu sei como projetar, não foi? E vocês ainda estão presos em tribos, em formas, sabe? Ah, foi o problema é que o mundo me castigou. Gente, você tem um poder, você é feito a imagem e semelhança do Criador. O que você está fazendo aí? Você está repassando o que você recebeu? Porque se você não faz nada... Porque quando você começa a buscar, você compreende. Eu compreendo as dores dos meus antepassados. Eu compreendo a criação dos meus pais. Eu compreendo a forma com que eles pensam. Eu compreendo a forma que minhas irmãs veem o mundo. Mas eu não vejo dessa forma. Eu compreendo que eu tenho muitas possibilidades e não só aquela que eu consigo enxergar. Entendeu? E se eu tenho e eu consigo ver outras possibilidades, é nelas que eu foco. E não no que eu passei. Não, que tribo. É porque isso são formas que o marketing usa. Mas não é uma forma. Quem me segue sabe que eu não funciono dessa forma. Eu não tenho tribo nenhuma. Eu tenho duas coisas que me guiam. Duas frases. Que eu falei ontem pro pessoal, pros meus alunos. A Lia vai ver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Procure primeiro o reino dos céus e depois tudo mais lhe será dado por acréscimo. Essas são os meus guias. Eu não tenho tribo, eu não tenho foco em personalidades, nada disso. Eu quero buscar a vida que eu desejo. A centelha, porque ela faz parte dessas duas frases. Eu não vivo como primitivo, eu não gosto de ritos, eu não gosto, eu entendo os ritos, sei para que eles existem e acredito que tem pessoas que precisem daquilo, mas os ritos de forma física são porque as pessoas não têm capacidade de fazer mental, não desenvolveram a capacidade de fazer mental. Então elas precisam de uma representação física para que entenda. Eu entendo, eu estudei isso. Eu estudei o porquê das coisas. Eu me formei nessas coisas. Eu não ouvi falar. Eu não reproduzo o que livros falam. Eu dou controle mental, mas todos já viram que o meu controle mental é diferente. Por quê? Porque eu sou multidisciplinar. Mas eu levei 30 anos fazendo isso. Fora a minha formação profissional. Mas é necessidade de fazer? Naquela época era muito escasso de informação. Hoje não, estão disponíveis. Eu trabalhava com grupos. Hoje eu falo para vocês na internet. De forma aberta. Então, quando as pessoas começam a repetir, eu sou dessa tribo, eu tenho esse traço, pelo amor de Deus, ainda está lá atrás, sabe? A gente ainda vai fazer o que os maias faziam? A gente ainda vai fazer o que as tribos indígenas faziam? São ruins o que eles fazem? Claro que não, são fantásticos. Mas eles tinham tempo, eles tinham um grau de conhecimento, um grau de percepção. Você tem muito maior em termos de ação. Você pode ter todo o mundo e todo o conhecimento pelo celular. Entendeu? E agora você ainda vai agir. Eu entendo, respeito e honro tudo que foi feito no passado. Mas o passado é o alicerce para que a gente flua. Entendeu? Polly, olha só. O ano do dragão é um ano dual. No ano do dragão existem duas forças muito fortes, de forma magma, entendeu? De forma magnífica, atraindo ali. Mas o dragão, ele tem essa forma dual. Ele pode ser muito bom ou muito ruim. Os orientais dizem que esse dragão, madeira e vai ser fantástico para o Oriente e péssimo para o Ocidente. Por isso que eles estão comemorando até hoje. Isso vai ser muito bom para o Oriente. Mas não é porque agora o Sol está no Oriente. É que a energia, eles estão compatíveis com a energia. E o Ocidente ainda está tentando fazer, como diz aquele filme que Carol me fez assistir, Meninas Malvadas, está tentando fazer o barro acontecer de novo e não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Porque a energia que projetou o Ocidente, ela está em decadência. E a energia que está crescendo agora, ela está mais compatível com o Oriente. Mas então quer dizer que nós estamos com problemas? Estamos se continuarmos nessa parte. E se a gente entrasse e começasse a buscar essa energia aí e trouxéssemos para a nossa vida, teríamos a mesma proeminência, a mesma projeção. Então, agora, esse momento de expansão e momento de retração, isso é uma energia natural do universo. E a sua percepção define as suas ações, que vão definir as 64 possibilidades.
Se você estiver decidindo, você está indo para um lugar. Se você mudar essa decisão, você passa a ir para outro lugar. Olha como é que já mudou a posição. E se eu paro, penso e defino o meu resultado, eu falo, ah, não, eu vou, é isso que eu quero. Eu posso ir para esse lugar. Olha, as energias que estão disponíveis aqui já não são mais essas. Isso é simples de explicar. Alguém chega para você e diz, olha, você está fadada a ter um acidente de avião. A entrar num avião e esse avião cair. Aí você nunca mais entra no avião. Você vai morrer da queda do avião, a menos que ele caia na sua cabeça. Entendeu? A menos que ele caia na sua cabeça, você não tem como morrer de queda do avião. E aí o que acontece? O universo se reorganiza e abre-se outras possibilidades. Todas as possibilidades estão presentes. Entendeu? Todas. A sua percepção é que te liga numa ou na outra. Então, vale a pena você mexer no físico, que já tem mais ou menos pelas suas crenças, emoções, pelo seu ambiente, uma ação, ou vale a pena você ir para a mente, que não está presa a isso tudo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você pode avaliar os resultados pela mente, que é algo que as pessoas no online e o pessoal do controle mental na quinta e sexta-feira vão aprender. Você não precisa viver fisicamente, você pode fazer essa avaliação mentalmente, isento de emoção e vendo as possibilidades. Você consegue fazer isso nas telas mentais, você consegue fazer isso com os espelhos, você consegue fazer isso em seu laboratório, você consegue fazer isso de uma forma que você possa avaliar as possibilidades e aí sim definir aquilo que você quer. E não ficar reagindo ao mundo o tempo todo. Mudar a mente. Entendeu? É isso que eu quero que vocês pensem. E não fique repetindo o que está sendo colocado, o que está sendo comum. O que é comum não necessariamente é normal. Um dia eu ouvi isso, até de um palestrante, achei o máximo. As coisas são comuns, mas elas não são normais. E não encare porque elas são comuns, elas serem normais. Porque tem uma mente agindo aí, ou várias mentes, que definiram o resultado e ficam repetindo isso de forma constante, de forma com pessoas que são influenciadores. Quem são os influenciadores? Aqueles que influenciam outras pessoas, têm poder, têm na palavra, são carismáticos, e eles colocam aquilo para que aquelas pessoas se apresentam. E você, que está distraído pelo mundo, achando que o mundo é um mar de rosas, pega essas informações e começa a colocar no seu subconsciente como real. É isso. Mas por que você faz isso? Porque a sua mente não está no lugar que ela devia estar, focada na sua vida, na sua realidade, nos seus projetos, com a sua centelha, religando você à sua parte divina. E por ausência disso, você está repetindo aí situações que são comuns, mas não são normais. Estão colocando seus gostos, a forma com que você deve agir, como que você deve prosperar, como que você deve fazer. E meus alunos sabem que eu nunca falei para eles como eles devem fazer. E muitas vezes eu sacudo eles demais quando eles me perguntam. Porque é muito comum ter mestre e discípulos.
Mas isso não é normal. Porque até o mestre que passou aqui falou: vaca, tua fé te curou. Isso é comum, mas não é normal. Eu ensino vocês a buscarem a fonte dentro de vocês. Mas todos os meus alunos aqui sabem que quem guia você é a sua parte divina. Seu eu superior, sua alma, sua consciência de luz, o nome que você quiser dar, o Espírito Santo. É assim. É essa energia que te guia. Você só precisa estar atento a essas habilidades mentais que promovem essa comunicação de forma mais clara. O resto são pequenas ações que precisam ser feitas e ao tempo em que você se transforma nisso. Mas você já sabe o resultado. Entendeu? E por isso que muitas pessoas veem o que Carol faz como um processo. Por que você tirou isso do nada? Ela não tirou do nada. Mas ela só não está na superação. Ela está na montagem mental. E aí vocês veem a coisa do nada aparecendo. Por quê? Porque essas conexões, elas aparecem. Ela fala: eu vou fazer isso, eu vou levar a firma para tal. Ela não sai procurando as pessoas. Quem foi que ouviu que o fulano é legal? Ela cria, por isso é o Kraken. Ele vai para dentro. Ele busca informação. E quando ele sobe, vocês veem. Por isso que vocês não viram um apartamento sendo buscado. Vocês não viram ela falando: eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Eu não acredito que a superação é a melhor escolha. Eu não acredito. A superação é o mais comum, mas não é a melhor escolha. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Procure o reino do céu, a mente, a grande mente, o vácuo quântico, o que vocês quiserem, consciência, Deus, universo. E o que é o universo? Eu canso de falar sobre isso. A união de todos os versos. Então você realmente precisa procurar ou você precisa conectar. Mas sabe o que as pessoas gostam de conectar? Dor. Eu não gosto. Entenderam o processo? Como funciona? Entendeu? Esse é o processo. E eu sacudo vocês por conta disso. Porque eu não quero vocês prestando atenção em algo assim tão frágil. Tão frágil. Então hoje eu só vim passar essa informação para vocês. Podem assistir a live. Depois eu vou deixá-la montada. Faz isso. E vejam. Coloquem aquilo que vocês desejam na mente. E assim vai se fazer. Entendeu? É assim que funciona. Ou vai para a superação. Um dia melhor do que o outro e assim vai. Mas nós já estamos no tempo de saltos. Nós estamos no tempo de saltos, de expansão de consciência. E quando a gente expande a consciência, a gente expande o nosso estado. É isso. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é mais o tempo dessa luta diária. Nós estamos no tempo de expandir. Mas que para a gente possa expandir, a gente tem que acabar com a guerra interna. A guerra com as energias da nossa formação, a guerra com a nossa fonte. Gente, a nossa energia ancestral é vinda desses nossos ancestrais. Como é que a gente pode? Ela gera, junto com a energia da respiração e com a alimentação, a sua energia vital. Como que você pode odiar isso e querer estar inteiro? Por isso tantas crises de merecimento.
Por isso tantas crises de achar que é incapaz. Por isso que tantas crises. Por quê? Porque você está pela metade. Não importa o que se fez. Importa como você vai utilizar isso para a sua vida. Entendeu? Eu não quero me livrar de nenhuma informação que meus antepassados me deram. Até da escassez. Eu só não quero que ele seja o meu guia. Que agora é a minha vez. Agora é a minha vez de tomar decisão. Agora é a minha vez de definir o resultado. Entendeu? E eu espero que vocês também utilizem dessa forma. Tá? Gente, eu vou terminar a live, mas eu vou deixar ela salva. Foi um prazer. Pretendo entrar, de repente amanhã eu entro de novo e a gente vai discorrendo sobre isso. E vocês vão expandindo mais o nível de consciência de vocês. Mas eu só não posso entrar na quinta e na sexta, porque a gente está terminando o controle mental online. E no sábado nós temos o controle mental presencial no Rio de Janeiro. Quem puder ir, não perde, porque a gente vai ficar imerso na mente. Não há como não salte. A Carol, ela tem saltado e vocês vão ver o resultado desses saltos já já. E você vai ver como é que as coisas fluem. E vocês vão dizer assim, mas eu não vi ela se movimentar. Porque não está no movimento. Está na mente. Não está no movimento. Está na mente. O movimento já é o desprendimento de energia para que aquilo se faça. Não é para o plano. Porque se você já gasta energia no plano, você não vai ter energia para fazer as coisas. Então, gente, vamos administrar melhor essa gestão interna da nossa energia. Porque essa quantidade de energia, a quantidade de dinheiro, a quantidade de prosperidade. Então vamos parar de gastar aleatoriamente energia com coisas que não vão fazer a menor diferença. Você odiar tudo e a todos só vai consumir a sua energia. Não vai acontecer nada com outra pessoa. Principalmente se ela estiver em outra frequência. Ficar amaldiçoando a si próprio, quando você amaldiçoa todos à sua volta, não importa. Você não é a pessoa que te criou, você é a energia. E essa energia está ali. Quando a gente vive em função disso e não daquilo que a gente transforma, daquilo que a gente foca, a gente passa a reproduzir mesmo do mesmo. E é por isso que a maioria diz, a minha vida é a mesma vida, a minha vida é uma mesmice. É por conta dessas conexões. Elas estão velhas. Você precisa de novas. Beijo, gente. Até mais.